uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou, pois, os selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes assentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como pela palavra de Deus, tantos que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quem vai reinar com Cristo durante 1000 anos? Aqui está todo mundo que passou, os santos, os que passaram pela grande tribulação, os que não levaram o sinal da besta, nem na mão nem na testa. Capítulo 20, versículo 4 aí, tá? Capítulo 20, versículo 4, você vê isso aí. Olha lá, vi também tronos, nesses estavam sentados, os quais foi dada autoridade de julgar, vinda a alma dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo. Reinaram com Cristo aonde? No milênio. Vamos falar um pouco da marca da besta? Vamos falar? A marca da besta é um sinal de que só vai receber aquelas pessoas que negarem a Cristo. Amém? E vão aceitar o anticristo. Eles vão dizer, não querem Jesus e querem o anticristo. O anticristo, essa palavra anti, tem a ideia de contra Cristo. Chega um determinado momento na tribulação que ele percebe que as pessoas adoram a ele como se ele fosse Cristo. Ele aceita tomar o trono de Deus. Mas até então, a ideia dele não é tomar o trono de Deus, não é tomar o lugar de Deus, nem de Jesus. É ser contra. Ele quer ser contra. Custe que custar, ele é contra. Quando chega num determinado momento da tribulação, ele vai fazer o quê? Ele vai aceitar a máscara e vai dizer o quê? Agora eu estou a favor. Entendeu? Então aí você começa a perceber que ele começa a mudar na segunda parte da tribulação, aceitando sobre si a ideia de que ele realmente pode ser o Cristo. Mas até então ele é contra tudo aquilo que diz respeito a Deus. Eu li aqui para vocês Tessalonicenses, vai contra tudo. E nessa de contra ele vai destruindo. O que Deus fez? Deus fez casamento, ele vai destruir. Deus fez família, ele vai destruir. Ele vai chegar a um determinado momento que ele vai cortar o sacrifício. Ele vai sacrificar no templo e vai cortar o sacrifício. Quando você vai na palavra sacrifício, você vai entender o sentido dela no original. É bem diferente do que a gente está acostumado. Sacrifício para eles é libação e oblação. Libação e oblação é que o anticristo vai cortar. A libação são sacrifícios oferecidos líquidos. Oblação são sacrifícios oferecidos materiais. Líquidos, sacrifício de sangue. Vamos dar um exemplo. A gente sabe que o sacrifício de libação foi feito por Jesus de uma vez por todas. Os judeus não pensam como a gente. Então eles vão entender que ainda haverá a libação. Para nós agora a nossa libação, o nosso sacrifício líquido é o quê? É a nossa adoração. O apóstolo Paulo fala bem isso em Romanos capítulo 12. Quem se lembra do que está escrito em Romanos capítulo 12? Que nós devemos oferecer os nossos corpos como sacrifício. Diga-se, isso é libação. Então tem gente que fala assim, porque eles fazem o sacrifício de libação, eles pensam que já está completo. Não está. Porque depois vem o sacrifício de oblação, que é o material. O sacrifício de oblação, ele foi resumido em 2 palavras. Qual você acha que é essas palavras? Dízimos e ofertas. Quando diz que o anticristo vai sacrificar, ele vai fazer um sacrifício de oblação e de libação, e ele vai impedir com que as nações venham sacrificar,
em todo lugar, não só lá no templo de Jerusalém, mas aqui no Brasil, ele vai falar assim, ele vai cortar os cultos de adoração ao Senhor, ele vai pedir que você seja dizimista e ofertante. Quem está entendendo? Se tiver um culto, vai ter polícia aqui na porta da igreja, para fechar a porta da igreja, não deixar a gente cultuar a Deus. Se você quiser levar suas ofertas, seus dízimos, você não vai conseguir. Vai ser tribulação total, ou seja, imagina a pessoa na tribulação, sem poder dizimar, ofertar, sem poder cultuar. O céu fecha sobre ela, a maldição, o gafanhoto vai comer tudo que ela tem. Ou seja, dias iguais a esses não vai ter. O trem vai ser terrível. Aí ele vai fazer uma proposta para essas pessoas que estão passando por crise financeira. Pensa comigo. Se ele corta oblação, se ele corta libação, ele está impedindo você de adorar a Deus, de ouvir a palavra, de cultuar, e ele está impedindo você de ser próspero, dizimando e ofertando. Vai vir o que na vida da pessoa? Miséria. Ele cria necessidade, aí ele vem com a resposta. Qual que é a resposta? Vamos fazer o seguinte, vou fazer um acordo com você. Se você aceitar, negar a esse Jesus aí que você fala que é Deus, que disse que ia voltar e nunca voltou, que até hoje ninguém viu. Se você aceitar a mim como única autoridade, e receber o sinal, seja na mão, seja na testa, que pode ser um chip, mas não significa que o chip é o grande problema. O grande problema é que o que está dentro do chip, o que está dentro do chip é que vai te dar poder de compra e venda. E o que está dentro do chip, você só pode ter direito a ele se você negar a Cristo e aceitar o anticristo. Então esse anticristo vai dizer para você, eu coloco na sua conta por mês 20 mil reais todo mês, livre. Se você não quiser trabalhar, você não trabalha. Você vai ter 20 mil reais na sua conta todo mês. Aí você vai falar assim para o anticristo, não aceito. Ele fala assim, te dou 30. Aí você fala assim, não aceito. Ele fala, te dou 40. Aí você fala, não aceito. Ele fala assim, todo homem tem um preço, te dou 50. Você olha para o lado, fome. Você olha para o lado, não tem dinheiro para gasolina. Carros na rua estacionados, porque as pessoas que não aceitaram o sinal da besta não podem mais dirigir, porque não podem comprar no posto de gasolina. Você vai ver essas pessoas na rua pedindo dinheiro, pedindo esmola, e o anticristo na porta da sua casa te fazendo uma proposta, através de um representante dele, dizendo assim, toma, leva o sinal da besta. Aí você diz assim, não. Aí ele fala, tudo bem, então você foi autuado agora, e daqui a um tempo vai vir o juízo contra você. Se prepare, você vai ter que responder no tribunal, você vai ser julgado. Você é convocado para ir num tribunal. Quando você chega lá no tribunal, sai a sentença. O juiz te pergunta, você quer ou não quer? Última chance. Você fala não. Aí ele fala para você, então você vai ser preso. E ele fala assim, nós vamos levar você para um lugar aí, que é como se fosse uma câmara de concentração. Vamos te prender lá. Ele vai fazer com você igual fez com os judeus. Fingiu que estava levando para outro lugar, mas na verdade estava levando para campos de concentração. Aí lá ele vai colocar uma espada no seu pescoço e vai falar assim, no meio do mato lá, vai falar assim, e aí? Vai ou não vai? Lógico, você vai querer reinar com Cristo, você não vai querer ir para o inferno, para o lago que arde de fogo e enxofre. O que você vai fazer? Pode arrancar minha cabeça. Aí depois você assiste lá no grupo, você mandou no grupo lá, Rodolfo, o vídeo? Aí você assiste no grupo da igreja lá, o Rodolfo mandou um vídeo, como vai ser. Tá bom? Aí, o que vai acontecer? Aqueles que aceitarem, eles vão receber na sua fronte, ou na sua mão, a marca da besta. E essa marca da besta é que vai dar direito para você comprar, para você comer, para você se sustentar. Então estão aqui, diante do trono de Deus, para reinar com Cristo durante 1000 anos, aquelas pessoas que não aceitaram, que passaram pela grande tribulação e não aceitaram. Está aqui a igreja, né? E está aqueles que passaram pela tribulação e não aceitaram. Olha só o que está dizendo. Versículo 6 aí, do capítulo 20. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão o quê? Sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Amém? Quem quer reinar com Cristo aí? Só que quando se completarem os 1000 anos, no versículo 7, está dizendo que Satanás será solto da sua prisão. E olha só o que diz no capítulo 8, no versículo 8.
do capítulo 20, versículo 8. Ele sairá para seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra. Quais são? Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam até pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Dessa vez não é pelo sopro da boca, você percebeu? Dessa vez vai ser o quê? Porque o anticristo já foi lançado no mar do fogo e enxofre. Nós não estamos falando mais do anticristo. Agora no final do milênio é o próprio Satanás que foi solto. Você viu lá? Satanás será solto mais uma vez da sua prisão. Pastor, então o anticristo e Satanás são pessoas diferentes? Diga assim comigo, são. O anticristo é um ser humano, é um homem que vai operar segundo a eficácia de Satanás, mas não é o próprio Satanás. Entendeu? O Satanás é quem? É um espírito, um anjo caído. Amém, irmãos? Então é ele que vai estar aqui. Então vamos lá, para não fazer confusão na sua cabeça. Quando terminar a tribulação, tem a guerra do Armagedon. Quem vai ser derrotado na guerra do Armagedon? O anticristo e os seus soldados. Muito bem. As pessoas que não receberem a marca do anticristo, a marca da besta, o que vai acontecer com elas? Elas vão reinar com Cristo. Vão reinar com Cristo 1000 anos. Mas no final do 1000 anos, o que vai acontecer? Satanás vai ser solto. O anticristo já está no lago de fogo e enxofre, mas Satanás vai ser solto.